para mais confusão, então, porque horas depois de baixar um decreto para aumentar o IOF, o governo recua e decide rever parte das medidas anunciadas para elevar a arrecadação e cumprir a meta fiscal. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião de emergência com as presenças de integrantes da equipe econômica, dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Foi isso mesmo que você ouviu. Chegou a informação de elevação do IOF. Para todo mundo? Não. Enfim, é uma confusão danada, mas diante da repercussão negativa de parte desse pacote, o Ministério da Fazenda voltou a zerar o IOF de aplicações de fundos brasileiros no exterior. A previsão era cobrar uma alíquota de 3,5%. No mercado financeiro, o dólar, que vinha caindo, encerrou o pregão em alta de 0,32%, cotado a R$ 5,66, e a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,44%. A gente vai para Brasília agora ter mais informações sobre a apresentação desse pacote, o recuo, vai ter cobrança, não vai ter cobrança, com o Cláudio Marcos, conversando conosco nessa manhã. Bom dia para você, Cláudio. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todo mundo aí da bancada. Cláudio, vamos falar um pouco mais então a respeito desse aumento do IOF. O que é que a gente tem de informação confirmada neste momento? É isso, Carla. Como você falou, né? Essa medida caiu como uma bomba, né? Imagina, mais um aumento de imposto, era tudo que o brasileiro não queria ouvir nesse momento e, claro, repercutiu muito mal, repercutiu aí, e principalmente no mercado financeiro, como você falou, com reações do mercado financeiro, com variação do dólar, com alteração em valor de ações também. Então isso gerou um impacto muito grande, o governo acabou recuando, né? Então queria fazer essa medida, chegou a se organizar para fazer esse anúncio, mas diante da repercussão desse anúncio, o governo então acabou cedendo e recuando. Então olha só, o governo revogou então esse aumento da alíquota, como você falou, do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que havia sido anunciado, então, para aplicações de investimento de fundos nacionais no exterior. Essa medida constava no aumento do IOF, que foi divulgado, chegou a ser divulgado, como você falou, pela equipe econômica. Então, o governo estava preparado para confirmar esse anúncio, para fazer esse anúncio, só que a repercussão foi muito negativa. Então, no final da noite, depois de toda a repercussão, o governo reunido para saber o que ia fazer, e aí o Ministério da Fazenda informou que decidiu, então, revogar essa medida e voltou a zerar o IOF para essas situações. Então, pela proposta revogada, o tributo que seria de 3,5%, imagina, é um aumento bastante considerável. Nesse pacote original, o governo tinha estabelecido uma alíquota, então, de 3,5%. Isso a gente está falando de compras com cartões internacionais, também remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo, aplicações financeiras feitas por fundos brasileiros no exterior. Então, mexia com muita gente, era uma alíquota considerável de 3,5%. Então, com essa revogação, os investimentos de fundos nacionais no exterior continuam com IOF zero, como vinham correndo antes dessa nova medida, Carla. Valeu, Cláudio. Claro que assim, a gente vai, inclusive, ter análises ao longo do jornal nessa manhã para a gente entender exatamente o que é isso, como é que isso se reflete. Pode não ser para todo mundo o aumento desse IOF, mas, de certa forma, vai impactar em toda a cadeia econômica. Porque se interfere para alguém, o próximo na cadeia, de certa forma, também vai ser impactado. Por exemplo, se é para as empresas, quem consome daquela empresa vai pagar mais? Porque a empresa vai pagar mais IOF, e aí isso altera o preço dos produtos. A gente vai ter essa análise um pouquinho mais tarde. Dos aspectos econômicos e, é claro, dos aspectos políticos, né, gente? Porque quando o governo faz isso, é claro que há um interesse político de um momento difícil para o governo, que está totalmente relacionado também ao momento econômico, mas com esse vai e vem, porque o governo anuncia e depois recua. Então, é claro que isso também tem um componente político sobre o qual a gente vai falar ainda hoje.